E para mim, que já sou um veterano de futebol, a Copa de 58 foi imbatível, não teve nada igual. Por quê? Eu explico. Porque o Brasil tinha saído de 2 Copas perdidas, né? Até tem um livro a respeito aqui, que é a Copa que ninguém viu e a que não queremos lembrar. A Copa que não queremos lembrar é de 50. Não sei se dá para ter uma ideia do que foi. O Rio de Janeiro construiu um estádio, o Maracanã, que tinha 10% da capacidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, a população era 2 milhões naquela época e 200 mil era a capacidade do estádio do Maracanã. E eu fui para lá para ver a Copa de 50, estava fazendo os exames aqui em São Paulo e fui para o Rio de Janeiro para ver a Copa especificamente. Eu tinha 15 anos, ia fazer 15 anos. E foi uma decepção que eu assisti 2 jogos. Um, logo de cara, foi o que eu assisti no Rio, foi o jogo contra a Suécia. O Brasil ganhou de 7-1. Depois veio a Espanha, 6-1. Era uma época que todo mundo sabia a marchinha de carnaval. Então Maracanã em peso contra a Espanha cantou Eu fui às touradas de Madrid, para timbum, bum, bum. Enfim, todo o estádio cantando os tourados de Madrid. 200 mil pessoas. É uma coisa absurda. Como é que pode perder aquele campeonato para o terceiro time que a gente jogou, que foi o Uruguai, uma camisa desbotada, até hoje eu me lembro quando entrou no campo, eu falei, meu Deus do céu, camisa mas sem graça, né? Que a camisa celeste olímpica. E perdemos aquele jogo. Foi uma tragédia. Uma coisa que eu me lembro bem, foi na saída, tinha as velas, um monte de vela que tinham feito despacho antes do jogo, e quando terminou, ainda estavam queimando aquelas velas. Uma coisa maluca, uma imagem que não sai da minha cabeça. E eu me lembro também que eu falei, puxa, eu vou lembrar muito tempo desse jogo, né? E a de 54 tinha os famosos húngaros, que todo mundo tinha um medo danado, porque eles diziam que era um futebol feito pelos comunistas, que era imbatível. E realmente, a Hungria fazia 2-0, todo jogo que começava 2-0 para a Hungria. E outra coisa curiosa é que eles entravam com a camisa suada, porque eles jogavam meia hora antes, no outro campinho. Quer dizer, coisa absurda, mas dava super certo, né? No entanto, a Hungria perdeu, em 54, da Alemanha Ocidental, que a Alemanha tinha perdido a guerra 9 anos antes. Então, eles ganharem essa Copa do Mundo é um absurdo, né? Como é que a Alemanha conseguiu? Como é que foi o jogo? A Hungria fez 2-0, como todos os jogos. Aí caiu um temporal lá na Suíça. E nesse temporal a Alemanha virou, porque eles eram fortes e pesados, né? Então tiveram essa vantagem. Mas eu estou contando isso, e posso contar mais coisas de 50, para preparar para 58. Porque em 58 a gente tinha aquele mal-estar do Brasil sempre perder, né? E tinha várias teorias, inclusive, que veja bem, uma teoria super racista é que os jogadores negros, na última hora, eles babeavam, né? Isso aí, obviamente, é uma coisa, além de racista, idiota. Porque os maiores jogadores que o Brasil teve, em todas as circunstâncias, foram negros. Para começar pelo rei, que não é rei à toa, é o Pelé. O Pelé foi um jogador, posso garantir para você, absolutamente fora de série. Ele reúne tudo que cada jogador muito bom tem no mundo. Ele somava tudo aquilo, era o melhor cabeceador, era o melhor driblador, era o melhor chute, até goleiro o Pelé foi, e era dos bons, né? Então, quando chegou a hora de ir lá para a Suécia e tal, bem longe, quanto mais longe daqui, melhor para o Brasil jogar. Porque com a imprensa tão forte como tem aqui, e também o público tão
fanático, né? No Brasil já foram 2 vezes, 50 e a última, 2014, se não me engano. E o Brasil perde mesmo. Agora, quando está longe, na Suécia, não tem nada a ver, tinha chance. Mas a gente não acreditava, depois da Copa de 50, 54, que pudesse ganhar. Só que entrou um cara chamado Paulo Machado de Carvalho, que é o nome do estádio do Pacaembu, não é à toa. E ele acabou com tudo que fosse frescura de jogador. Não podia usar tamanco, olha que absurdo. Muita gente não sabe o que é tamanco. É uma sandália de madeira embaixo, que quando você anda faz toque, toque, toque. Começou as havaianas e tal. Então não pode usar tamanco, foi a primeira coisa que o Paulo Machado de Carvalho falou. Segundo lugar, não tem essa de levar feijão obrigatoriamente. A comida sueca é muito boa também. Quem sabe leva um arrozinho aí, mas de jeito nenhum. E foi tirando esse monte de besteira que tinha e botou o técnico do São Paulo, que era o Vicente Feola, que era um gordão, ninguém dava muita bola para ele, mas quem estava por trás era o Paulo Machado de Carvalho, um cara extraordinário, né? Tanto que os suecos foram muito bons, eles trataram muito bem o Brasil, inclusive na final enxugaram com tudo que era possível o campo, porque ia prejudicar o Brasil, né? Então fizeram tudo certinho. Uma coisa só, que eles fizeram um sorteio escondido, que era a camisa, quem ia jogar de amarelo, né? Aí eles deram uma roubadinha, o Brasil ficou com azul. E aí tinha ganho as outras partidas de amarelo. Paulo Machado de Carvalho chamou eles lá e falou, olha, é o seguinte, nós vamos jogar de azul, graças a Deus, que é o cor do manto de Nossa Senhora Aparecida. Aí matou a pau. Tanto que o Brasil só tinha camisa amarela. Não tinha quase time nenhum de camisa amarela, a não ser a Suécia, coincidência. E a primeira final do Brasil de camisa amarela, não, segunda. Mas a primeira não foi final. Na Copa de 58, foi a primeira final contra um clube de camisa amarela também. O Brasil não tinha outra camisa. Então, o cara lá do Brasil foi comprar em Estocolmo camisas azuis, e eles recortaram de uma segunda amarela que o Brasil tinha e costuraram aqui o símbolo da CBF, que era uma camisa comum do mercado mesmo, né? Então, na hora que começou, ganhou a primeira. A primeira, é curioso, foi contra a Áustria, ganhando 3-0. E o Nilton Santos, que é aquele craque, tão craque, que hoje tem o nome do estádio lá do Botafogo, é a Arena Nilton Santos, né? Mas ele era um fantástico lateral esquerdo, maior que o Brasil já teve. E ele não atacava muito, mas naquele jogo abriu uma brecha e ele começou a avançar. E o Vicente Feola falava, volta, volta. E naquele berro de volta ele continuou e fez um gol, Nilton Santos, né? Contra a Áustria, foi 3-0. Mas depois apareceu o Pelé, apareceu o Garrincha, coisas nunca vistas, além do Didi, né, que já era consagradíssimo. E aí, quando a gente estava ouvindo pelo rádio, ondas curtas, que o som ia e voltava, era uma coisa milagrosa, né? O Brasil está ganhando, ganhou da França 5-2, e na final, uma finalzinha boa, 5-2 também. Por aí dá para imaginar, né? Para o centro, domina, tira o espetacular,